Graças e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 14. Vamos ler aqui alguns versículos. Uma leitura um pouquinho extensa. Atos 2, de 14 em diante. Pastor Elias, no último domingo, ele me incumbiu de trazer um estudo nessa noite sobre o que podemos fazer para ganhar a vida eterna. Né? O que podemos fazer para ganhar a vida eterna. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesta noite. Atos 2, de 14 em diante, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Por ele também disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras lhes testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra
e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. Bem, meus irmãos, um texto um pouco extenso, mas para que nós possamos falar um pouco hoje sobre esse assunto, eu fiz questão de fazê-lo assim. Se você observar, o capítulo 2 é a passagem onde o Senhor derrama do Espírito na festa de Pentecostes, e cerca de 120, ou quase 120 dos discípulos de Jesus estavam reunidos no cenáculo, que algumas pessoas entendem que era a casa de Marcos, ou de João Marcos, né? Alguns estudiosos, pesquisadores, entendem que era a casa de João Marcos, um cenáculo grande, e eles ficaram ali porque o Senhor deu a ordem a eles ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas então era cerca de 500 irmãos, e alguns deixaram, e ficou então em torno de 120, 118, 119, quase 120. E quando eles começaram a falar em idiomas, sentadinho ali, sem pular, rodopiar, cair, dar aviãozinho, eles falavam em idiomas e exaltavam o Senhor, glorificavam a Deus. As pessoas que foram para lá por ocasião da festa, de várias etnias, que falavam outros idiomas, ouviram-nos dizer louvores a Deus em suas línguas, em seus idiomas. Então eles disseram assim: não são esses galileus, esses homens, que nós ouvimos falar em nossa língua? Então começaram ali um grande tumulto ali, um barulho ali, alguma coisa começou a acontecer, de maneira que uns até disseram: eles estão bêbados, estão embriagados. Então Pedro, cheio do Espírito, se levanta e diz, o texto vai seguindo, e nós pegamos um pouco e começamos a falar. E Pedro começou a dizer, nós começamos a ler a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, levantou-se e disse: o que está acontecendo aqui é o que diz a palavra, o que o profeta Joel anunciou, está em Joel 2, verso 28. Obrigado. Então, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra, uma profecia que foi dada e está se cumprindo aqui nesta ocasião. Ele começa então a discorrer ali, ele chega até o patriarca Davi, que ele diz: me permita falar de Davi também, que Davi profetizou desse acontecimento, porque o próprio Davi dizia que o Senhor não teria seu corpo deixado ali no sepulcro, mas que estaria diante do Senhor. E ele mesmo dizia: disse o Senhor ao meu Senhor, dizendo que não dizia o texto dele, mas do Senhor que viria, que veio, que morreu e que ressuscitou. E que Pedro diz que vocês mataram. Mas também Pedro diz que por causa de um decreto de Deus, se você voltar um pouquinho a página, você vai ver no versículo 23, escrito assim, 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Nós temos aqui, para começar a falar desse assunto, né, o título, eu vou usar o mesmo tema, eu vou usar o título, porque tema é o assunto que eu vou falar, e título é o nome do sermão que eu estou ministrando. Eu estou dando um nome, um título ao sermão, mas hoje eu vou fazer do mesmo tema o título: o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E se você observar, nós temos uma palavra, e hoje é culto de oração e de estudo da palavra, então é importante citar essas passagens também. Se você observar, existe algo que na teologia nós chamamos de antinômio. O que é um antinômio? São duas verdades bíblicas centradas que aparentam ser contraditórias. Elas estão ali, algumas temos condições de expressar uma resposta e outras, por exemplo, só na eternidade, se Deus assim quiser fazer. Por exemplo, no texto que nós lemos, para eu ganhar tempo, depois você lê e pesquisa nesse texto que nós lemos. Está dizendo que Deus, no verso 23 eu li agora, determinou, pela sua determinação, verso 23, a este Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência, determinado conselho, decreto. E vocês mataram. E você vai seguindo aqui. Então, Deus entregou ele ou os outros que mataram porque eram injustos, como nós lemos aqui, pela mão de injustos? Isso aqui é um antinômio. Se você vai observar, por exemplo, um outro bem clássico: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aí você olha
para esse versículo, ótimo, perfeito, isso está ali. Mas também está escrito: ninguém pode vir a mim se o Pai que me deu não trouxer. São verdades que estão aqui nas Escrituras, e nós temos que ficar atento a isso. Por isso eu sempre digo, já disse aqui pregando e repito, vários sermões meus, está no meu canal, vários sermões onde eu falo: toda teologia, toda doutrina, todo conhecimento, se você colocar debaixo, você colocar uma forma de expressão, né? Se você entender, colocar debaixo da soberania divina, vai ficar mais fácil de entender as Escrituras Sagradas. Então, note comigo aqui, nós estamos num texto onde houve um tumulto ali, onde muitas pessoas reunidas começaram a ouvir uma mensagem poderosa, Pedro pregando a mensagem, pregando a palavra, e você olha, por gentileza, no versículo 37 ao 40, ao 39, por enquanto. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Volte um pouquinho comigo para o versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo, estrada dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós lemos 23, Deus entregou pelo seu determinado conselho e presciência. E aqui está: vós o crucificaste. Aqui tem outro nome. Espera aí, vamos chegar lá. E observe comigo o versículo 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Quando você fala de judaísmo, de judeu, na ocasião, é claro que isso acontece, mas como era antes, não é hoje. Mas antes, eles estudavam desde pequeno. Era instruído para que o pai ensinasse a criança desde pequena. Andando, caminhando, sentando, almoçando, jantando, era ensinado. Quando você vê Pedro, João, os apóstolos, alguém dizendo: esses homens são homens iletrados, são indoutos, como é que eles sabem disso? Capítulo 4 de Atos e no verso 13, né? E sabendo que eles tinham estado com Jesus, estar com Jesus faz toda a diferença, é evidente. Mas quando fala que eles eram indoutos, eles não eram sacerdotes, não eram escribas, não eram aqueles fariseus que ficavam... Eles eram homens pescadores, mas que tinham conhecimento. Da mesma maneira, a nação, em algumas medidas, e aqueles que eram judeus que vieram naquela ocasião, de várias regiões, para a festa de Pentecostes, eles ouviram essa mensagem, e isso pesou no coração deles. De maneira que quando Pedro fala: até que ponha os teus inimigos por estrado, por escabelo de seus pés, esse Jesus que vocês mataram, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e vai pôr por escabelo, ou por estrado de seus pés, os seus inimigos. Ou seja, todo aquele que não está em Cristo, ele é inimigo de Deus. Note bem isto. Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O pior inimigo que um ser humano pode ter não é o diabo, como muitos pensam. O pior inimigo que o ser humano pode ter é Deus. Porque o homem, o diabo, qualquer um que seja, o matador, o traficante, o bandido, o lutador, o homem mais forte, mais habilidoso em armas, com facas, ele pode matar e lançar até sepultura e mais nada. Mas a Bíblia nos informa, Jesus dizendo: não temeis aquele que pode matar o corpo e não faz mais nada, antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. A esse temeis. Então, observe aqui que começou a pesar no coração dele. Nós estamos ouvindo aqui uma mensagem, eles sabiam, muitos deles sabiam, claro que observando cada um com mais ou menos profundidade sobre as profecias, mas ele está dizendo: o que vocês estão vendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E no seguir, ele diz: os inimigos vão ser postos debaixo dos seus pés, como estrado debaixo dos seus pés. Então, eles vêm e fazem uma pergunta: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Então, a pergunta do título e do tema é:
o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? A resposta mais clara, honesta e simples é nada. Absolutamente nada. O que o homem pode fazer para alcançar a redenção da sua alma? Salmo 49, versículo 8 diz que a redenção da alma é caríssima e faltariam os recursos, acabariam os recursos antes de conseguir isso. Não há o que possa ser feito. Olha a seriedade do que Cristo veio fazer na cruz do Calvário. Então a pergunta que o pastor lançou para que eu trouxesse um estudo nesta noite é: o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Nada. Mas tem uma resposta que Pedro disse aqui: ora, arrependei-vos. Então como é que eu estou dizendo que não posso fazer nada? Vou explicar a partir de então. Preste bem atenção. Uma primeira análise que nós temos que fazer aqui é a necessidade da pregação por causa do efeito que ela vai causar. Triste é uma igreja que não proclama, não prega, não anuncia o evangelho na sua centralidade em Cristo. Triste é um aglomerado de pessoas que dizem ser igreja, mas que não tem por prioridade anunciar a Cristo. Triste é um pregador que toma posição para anunciar, para pregar um evangelho que não anuncia Cristo. Triste é um púlpito vazio da mensagem de Cristo. Triste é um lugar onde as pessoas se reúnem para dizer que vão louvar a Deus com cânticos que não louvam ao Cristo, que não cantam para Deus, que não fazem disso verdadeiramente um culto verdadeiro e genuinamente cristocêntrico, teocêntrico. É terrível isto. Observe. Primeiro, eles ouvindo, verso 37, vai comigo lá para o verso 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações, o seu coração. Ouvir a mensagem, pregar a mensagem é fundamental. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você prega o evangelho, a mensagem é pregada, a mensagem é anunciada, há de se esperar alguma coisa acontecer, muito embora fisicamente, às vezes, nós não vemos, mas no mundo espiritual, quando o homem está pregando, uma mulher está pregando, um servo de Deus pregando, na simplicidade, na centralidade e no poder do evangelho, muita coisa acontece, mesmo que nós não possamos ver. Eu não sei o que acontece no coração das pessoas, eu sei o que está acontecendo no meu coração quando eu estou ouvindo um sermão. Quando Deus fala comigo, eu não sei o que Deus vai falar com você hoje. Ele pode te exortar, te edificar, te consolar. Há pessoas que ao ouvir a mensagem, eles quebrantam-se e clamam pela misericórdia, como eles fizeram. Compungiram-se em seu coração. Se nós, quando ouvimos a mensagem séria do Evangelho, que há um dia de juízo, que é um Cristo que veio sem pecado morrer por pecadores, em lugar de pecadores, isso não mexe comigo, não mexe com as minhas entranhas, alguma coisa está errada com a minha vida. E nós precisamos analisar isto. Vamos analisar na sequência. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e em seu coração creres, serás salvo. Ora, eu disse agora há pouco que para ser salvo não há o que eu possa fazer. Mas eu tenho a informação que se eu crer no meu coração e eu confessar, eu sou salvo. Então, onde está aqui que eu posso encaixar esse título desse sermão nessa noite, desse estudo? O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Eu vou afirmar: nada. O homem não pode fazer nada para ganhar a salvação. E vou dizer por quê. Mas antes disso, observe o versículo 38, o que Pedro disse. Pedro disse o que João Batista vinha dizendo antes. Pedro disse o que Jesus começou a dizer no seu ministério. Paulo disse também o que Pedro disse, o que João Batista disse, o que Jesus também disse: arrependa-se dos seus pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se e recebam a palavra. Olha bem, ele disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Então, quando há um arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento é uma palavra grega que chama metanoia, mudança de atitude, de mente. Metanoia, mudou. O que é arrependimento? Arrependimento não é um remorso puro e simplesmente. Arrependimento é uma mudança. Arrependimento é uma conversão. Você está indo para um lado, vai converter para outro, para Cristo. Está no fluxo do mundo, agora vai para Cristo. Arrependimento é você concordar. Tem uma frase que eu peguei de um curso que eu fiz, eu até marquei na minha Bíblia. Diz assim: arrepender-se é concordar com a avaliação de Deus sem tentar justificar-se. Arrependimento é: você sabe como é que eu sou, você me conhece. Não, eu estou arrependido porque eu pequei, porque eu errei, eu sou um pecador, eu preciso de salvação.
Então segue comigo. Então o arrependimento que Pedro disse vai gerar algumas coisas. Uma delas estão aqui. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não vou entrar nesse detalhe do nome aqui, mas vou falar só de batismo. Vai cumprir sacramentos. Seja batizado. Pedro 1, 3 e 21, depois você marca na sua Bíblia e lê o que fala lá em 1 Pedro 3, 21. Para remissão de pecados. Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Cristo derramou sangue. Pedro está afirmando aqui, nessa simples palavra. E ele disse ainda, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, presta bem atenção e fique bem claro, todo cristão que se arrepende, todo homem que se arrepende dos seus pecados, crê com o seu coração, confessa Jesus Cristo, é nascido de novo, ele tem o dom do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, fica um outro dia fazer um estudo. Mas não é uma segunda bênção, é o dom, é a bênção. O que é um dom? Presente. Vamos lá, segue comigo. Então, ainda Pedro continuou dizendo, exortando para que se salvassem daquela geração perversa, etc. Mas observe lá em João 16, Evangelho, verso 7 e 28, que diz assim, que Jesus iria para a eternidade, para a glória, para o céu, né? E que não deixaria órfãos, e enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, este ia convencer do pecado, da justiça e do juízo. No meu canal tem um sermão dizendo do pecado, entre o pecado e o juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Entre o pecado e o juízo tem a justiça de Cristo, que por um ato de justiça na cruz, ele resolveu o problema do pecado. Logo, se tem uma justiça e eu não estou nessa justiça, eu estou em pecado e vou para o juízo condenatório. Mas se eu, que sou pecador, porque nós pecamos porque somos pecadores, não somos pecadores porque pecamos, nossa natureza é caída. Logo, a justiça, se estamos nela, nós estamos justificados desse pecado e livres da condenação. Então, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E cada um de vocês vão receber a remissão do pecado e receber o dom do Espírito. Mas não esqueça de observar o versículo 35. Até que ponham os seus inimigos. Aquilo mexeu com eles. Aquilo pesou neles. Aquilo lhes trouxe um aperto no coração. O que vamos fazer? Vocês se lembram? Ali de Atos 16, quando no cárcere Paulo e Silas, preso, quase perto da meia-noite, machucado, ferido, cantavam louvores a Deus, e Deus ali fez um movimento, abriu as portas, as cadeias caíram, e aquele homem entrou desesperado, pedindo luz, ali olhando, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu posso fazer para ser salvo? Eu não estava ouvindo a mensagem da pregação. O que eu posso fazer para ser salvo do poder de Roma? Porque agora eu estou debaixo desse império, eu estou numa situação terrível, porque os presos vão escapar, vão fugir, e eu sou o carcereiro que é responsável por todos esses, inclusive esses dois que estão cantando aqui. Aí Paulo usa de uma sabedoria espiritual dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Ele pegou o gancho, havia medo nele, e Paulo pegou, tem uma coisa muito maior do que ser condenado por Roma, é ser condenado pelo tribunal do Deus Todo-Poderoso, é ser condenado pelo tribunal de Cristo, é uma muito maior. Então o que eu faço? Aí então Paulo vai e prega para ele, a sua família, e ali há a salvação. Então você está entendendo o que é o poder do Evangelho, da salvação, da pregação do Evangelho? Vai mexer com o coração. Há uma segunda análise aqui, eu fiz a primeira, agora uma segunda análise, está no versículo 39. Olha bem isto, e aqui vai ficar mais claro onde nós vamos chegar. Porque a promessa vos diz respeito. Pedro anda falando, uma resposta à pergunta que eles disseram. Que faremos, homens, irmãos? Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então há uma promessa. E quando você estuda, você vai pegando desde Gênesis até Apocalipse, você vai passar por várias passagens. E uma delas está em 1 João 2,25, que diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tem uma condenação, os inimigos vão ser colocados por escabelo. O que vamos fazer então? Porque Jesus, nós não estamos nele, nós concordamos, muitos deles concordaram, estavam lá no momento da crucificação, souberam dela, gritaram lá, crucificam, embora dali muitos vieram de longe, mas houve toda uma situação, inclusive
A ocasião era de Páscoa, que também as pessoas se aglomeravam ali, iam para Jerusalém. Preste bem atenção nisso. Em Mateus 1, versículo 21, naquele sonho que José teve, ele queria deixar Maria porque ela estava grávida, ele não queria defamá-la, então o anjo no sonho veio e fala com ele, etc., e acalma o seu coração, explica o que está acontecendo, que o seu nome seria Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Os pecados do seu povo. Então aquilo foi uma paz no coração de José, e foi registrado para nós. Então houve aqui uma confirmação que está para nós de uma promessa de salvação que foi dita pelos profetas. Exatamente como disse que ia derramar do Espírito, derramou, e agora tem uma promessa. Só que essa promessa ela não vem só dizendo, olha como Deus é amor, você é ouro de Ofir, você é como um espelho que não sei o que lá, você é tão bom. Olha bem, quando um pecador morre, há festa no céu. Morre. Quando o pecador morre para o pecado, né? Quando o pecador é convertido, há festa no céu. Mas a festa não é por causa do pecador. A festa é em homenagem a Cristo que morreu pelo pecador. Entenda essa mecânica da salvação. Hoje, nosso assunto aqui é soteriologia. Eu vou entrar já em monergismo, que é uma palavra que quer dizer uma força. Eu vou dizer já. Presta bem atenção. Nessa primeira análise, havia uma promessa. Nessa segunda análise, na primeira, havia um juízo condenatório. E o que tinha que ser feito? Arrependimento. Batiza, a remissão. Não que o batismo é para perdão, viu, irmãos? Você é perdoado, você vai cumprir um sacramento. Não é pensar que é o batismo que salva. A salvação está em Cristo pela sua obra na cruz do Calvário. Presta bem atenção agora. Ainda no versículo 39. Porque a promessa nos diz respeito a vós. Arrependam-se. Estão compungidos? Arrependam-se. Porque a promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Presta bem atenção nessa palavra. A todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vocês têm a promessa, claro. Lembra de Abraão? Lá no capítulo 17, promessa que Deus fez para ele, que na sua semente seriam benditos todas as nações, não só judeus, mas todos ali seriam benditos, de todas as nações. Isso está repetido, uma clareza lá em Gálatas 3, 13 e 14. Você pode observar isso depois com calma. Agora preste bem atenção, para vocês, para vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quantos Deus, o Senhor, chamar. Aqui começo a falar sobre monergismo. Monergismo. O que vem a ser monergismo? Deriva de uma palavra grega que quer dizer trabalho de um, força de um, uma força agindo. E tem uma outra palavra, que eu vou falar daqui a pouco, vou falar agora, mas explicar mais daqui a pouco, que quer dizer sinergismo. Duas forças atuando e trabalhando. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Em Atos 2:39, está bem claro, a todos quanto Deus o Senhor chamar. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas onde está aqui? Você lembra daquele de antinômio, aquelas palavras? Mas ele chama, existem dois tipos de chamado. Se você ler com cuidado, com critérios, você vai observar dois tipos de chamados. Um chamado geral e um chamado eficaz. Você lembra agora há pouco que eu falei? De um antinômio? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E você ouviu eu dizer também aqui, está na Bíblia? Ninguém vem a mim se o Pai que me deu não o trouxer. E Jesus diz ainda, aquele que vier a mim, de maneira alguma não lançarei fora. Pois bem, preste atenção agora. Olha comigo o que está escrito em Judas. Só tem um capítulo. Judas, versículo 1 e versículo 2. Antes do Apocalipse, um livro antes. Judas 1 e 2. Judas 1 e 2. Olha bem. Presta bem atenção. Judas 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Ele está escrevendo para a igreja. Escrevendo para santos. Aos chamados.
santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Chamados, santificados e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Presta bem atenção nisto. Misericórdia, paz e amor. Quem recebe misericórdia? Aquele que está em Cristo. Quem tem paz com Deus? Lembra dos inimigos? Quem tem paz com Deus? Romanos 5 deixa bem claro isso. Quem está em Cristo. Quem de fato tem o amor de Deus? Quem está em Cristo. O amor de Deus está derramado nos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5, verso 5. Note bem novamente. Chamados, santificados em Deus Pai. Quem é chamado eficazmente é santificado em Deus Pai. E é conservado plenamente em Jesus Cristo. Aqui eu fecho uma questão de que quem é salvo não perde a salvação, porque Cristo conserva. Olha comigo, ainda em Judas, o verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Cristo, está falando de Cristo, que é poderoso para salvar, poderoso para apresentar com alegria. Ou seja, a alegria que ele fez ocasionada pela salvação na obra da cruz do Calvário. Vamos lá. Nessa terceira análise que eu estou fazendo, eu quero que você entenda o que é monergismo. Monergismo é a força de Deus agindo para salvar. E eu chamo de a glória do Evangelho, o que está escrito em Efésios 2,9. Vamos lá comigo? Efésios 2, isso é o que chamo. Quando eu leio isso aqui, eu falo, isso aqui é a glória do Evangelho. Efésios 2, eu vou ler o 8 e o 9, eu vou falar o 9, mas eu quero ler o 8 e o 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então aqui está a glória do Evangelho. Ninguém vai se gloriar na salvação, porque a glória da salvação está em Deus. Lembra de Judas que nós lemos agora? Chamados, santificados e conservados. Deus começa, desenvolve e encerra a salvação. Isso é monergismo. Por que eu estou dizendo isso com tanta ênfase? Porque em Efésios 2, versículo 1, está escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vocês sabem que eu já trabalhei na Santa Casa? Estou voltando para lá. Hoje eu fiz meus exames de admissão. E ali trabalhando, eu cuidei de muita gente que morreu. Na minha mão. Muitas vezes dando banho ali, na sala de emergência, já era. Cuidando, dando medicação, seu fulano. Aí você olhava, a pele começava com aquilo que se chama livorno cadavérico. Aquela cor de cera esquisita, estranha. Aí você chegava nele, já não estava mais ali. Muitas vezes eu vi de fato, aquele último suspiro, muitas vezes. E o que faz um morto? Nada. Morreu. Nós pegávamos, se tinha alguma coisa colocada, sonda, catéter, alguma coisa, tirava tudo, limpava, arrumava, cobria o lençol, colocava identificação e levava para o necrotério. O morto não podia falar, eu não quero para lá, não, eu não gosto de necrotério. Necrotério tem um cheiro estranho. Não sei se você já entrar no necrotério, tem um cheiro de morte, um cheiro estranho. Não, o morto não vai falar, não, eu não quero que você me amarre assim, que eu fico ruim com a mão amarrada assim, deixa a mão solta embaixo. Não tinha como falar, porque o morto está morto. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte: a glória da salvação está em Deus. Lembra lá daqueles homens ouvindo o Evangelho? Que faremos, homens? Que faremos, irmãos? Creia, arrependa-se. Mas como vai arrepender se está morto? Como vai ouvir se está morto? Como vai responder ao Evangelho se está morto? Você está entendendo como é que isso aqui é sério? Você está entendendo como isso aqui é profundo? João, capítulo 5, verso 24 e 25. Vai lá comigo. João, capítulo 5, Evangelho, verso 24 e o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 5, versículo 24 e 25 diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Você entendeu como é que é profunda a palavra do Senhor aqui? Ora, o Filho do Homem está dizendo que quem ouve a palavra dele e crê naquele que viu que é o Pai, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está morto. E tem uma frase que o Senhor me deu, já até conhecido de alguns irmãos que me acompanham um tempo, e a frase é, quando nós falamos para o pecador, eu já falei isso para o pecador, você precisa morrer, porque você está morto, senão você morrerá. Parece a frase do Chaves, né? Você precisa morrer, porque você está morto, senão você morrerá. Mas como isso? Você precisa morrer para os pecados, o que fala em Romanos 6, porque você está morto em pecados, Efésios 2, verso 1, senão você morrerá a morte eterna, Apocalipse 20, verso 15. Então o pecador morto vai fazer o quê? Como ele vai ouvir? Como ele vai ouvir? Da mesma maneira que, por exemplo, Lázaro, que estava morto fisicamente, ouviu. Quando o Senhor chegou no sepulcro, disse, tira a pedra aí, pode tirar a pedra. Lázaro, pode vir. A mesma coisa. E esse versículo 24 e 25 fala da morte, da vida, da morte espiritual, que o homem está sem Deus. Agora, observe. O sinergismo, ele transmite a ideia de trabalhar junto, entendendo que, de alguma forma, o homem coopera com a salvação, duas forças. Por exemplo, Deus faz uma parte, eu faço a outra. Houve um homem chamado Pelágio, ele era um monge católico no século 4 para 5. Ele ensinava que não havia pecado original. Presta bem atenção. Ele dizia que não havia pecado original. E que o homem nascia, portanto, livre desse pecado. Ao viver no seu meio, ele ia aprender a pecar. De alguma forma, dependendo do meio que ele vivesse, ele ia ser influenciado e ia pecar. Mas a Bíblia nos informa, em várias passagens, no Salmo 51, por exemplo, versículo 5, se não estiver errado, em Romanos 5,12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. A criança não é inocente, a criança é ingênua, porque nasce pecador. Ok? Então todos nascem em pecado. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Eu fui gerado em pecado, pecador. Então, como que um pecador que nasce morto em pecado vai ter condições de ouvir o Evangelho? Aqui está a glória do Evangelho. Não vem de vós, isso é dom de Deus. Já que eu volto lá para Atos, não esqueci de Atos não, já que eu volto lá, tá? Já que eu estou voltando lá. Então, Pelágio colocou assim, o pelagianismo, né? Ele diz o seguinte, o pecador faz tudo na salvação, ou deixa 5% para Deus ali, mas a maioria pensa, tudo. O semi-pelagiano, porque na verdade a turma fala assim, eu sou arminiano, não. Na maioria eles são semi-pelagianos. Por exemplo, a Igreja Católica é de confissão semi-pelagiana. O que é semi-pelagiano? O pecador, ele nasce com certas condições de pecado, mas ele faz um pouco ali, ou 70%, 80%, e Deus faz 20%. Claro que para falar com mais detalhes, eu tinha que dar um estudo só sobre isso. Aqui é só uma pincelada. Mas então vem o monge Agostinho, de Hipona, e que nós chamamos de agostinianismo, que é que Deus faz tudo na salvação. Só que algumas pessoas pensam assim, bom, eu sou calvinista, eu sou reformado, eu sou arminiano, não, eu não gosto dessas rotulações. Sou cristão, servo de Jesus, e o máximo bíblico possível. Se Pelágio falou uma coisa que está coerente com a Bíblia, eu falo também. Se Armínio falou uma coisa coerente com a Sagrada Escritura, eu falo também. Se Calvino falou coisa, eu falo também. É assim que tem que ser. Falar segundo as Escrituras. A palavra de Deus está acima da confissão, está acima da instituição, está acima do parecer do homem, porque ela é a palavra de Deus. Agora, presta bem atenção. O morto. Lembra que eu falei da casa, o morto? Quem já viu algum morto aqui? Todo mundo já viu, né? Todo mundo que já viu. Ele não faz nada. Então, como que vai ouvir? Jesus disse, aquele que ouvir, ele vai viver. Então, vamos lá. Qual que é a situação do pecador primeiro? Ele é inimigo de Deus. Eu falei, Atos 2,35. Romanos 8,7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Um homem no pecado, morto, ele está inclinado para a carne. Romanos 8,7. Eu falei no início, Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O homem mundano não quer saber de deixar a sua vida pregressa para servir uma vida com Deus, porque uma vida com Deus
em santificação, em santidade, em conduta que vai ser para a glória de Deus. Por isso tem a metanoia, por isso que tem que ter arrependimento. Se não houver arrependimento, não existe transformação. Vamos lá. Olha bem o que está escrito em Romanos 10, versículo 14. Vamos lá comigo? Romanos 10. Lembrando que hoje é uma aula, é um estudo bíblico. Romanos 10, verso 14. Estou em Atos. Perdão. Romanos. Bastante conhecido, vamos ler. 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ué, como é que vai pregar? Como é que vai ouvir? Como é que vai invocar? Versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que vai invocar? Como é que vai fazer isso? Olha bem, 10, 14. Ouvir, crer e invocar. Invocar, crer e ouvir. Vamos inverter essa ordem. A ordem é invocar, crer e ouvir. Como invocarão? Como que vão invocar? Olha bem. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão se não ouviram? Eu só vou invocar se eu ouvir. Lembra de Atos? Eles ouviram e compungiram-se. Então agora inverte essa ordem aí. Agora a ordem inversa. Ouvir, crer e invocar. Então vai ouvir o evangelho, aí ele vai crer, aí ele vai arrepender, ele vai invocar o Senhor. Arrependido, vai clamar: Senhor, tem misericórdia, me aceita, Senhor. Mas aonde que entra aqui essa salvação? Presta bem atenção. Romanos 8, 28. Vai lá comigo. Aqui do ladinho, né? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto de Atos diz que quase 3 mil almas, cerca de 3 mil almas agregaram naquela noite, naquele dia. Mas tinha muito mais que 3 mil almas ali. Vocês concordam comigo? Vinha gente de todo lado. Havia mais pessoas ali. Ouça bem. Presta bem atenção nisso, é importante. O verso 28 a 30. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Aqui pega. O que dantes conheceu, de antemão conheceu, anteriormente conheceu. Olha bem isso. Deus, no caso aqui, predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Pensa em evangelho, pensa em Cristo. Deus sempre faz ou faz alguma coisa pensando no seu filho. Presta atenção nisso. O centro do evangelho é Cristo. A mensagem, se você pegar de Gênesis Apocalipse, você vai enxergar Cristo nas páginas, nas linhas da Escritura, na roupa do sacerdote, nos símbolos que ocorrem, você vai enxergar Cristo. Então, olha bem, predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não são todos, muitos. E os que predestinou, a esse chamou. Ele predestina primeiro, depois ele chama. Olha a sequência. E aos que chamou, a esses também justificou. Lembra da justiça que eu falei agora há pouco? Entre o pecado e o juízo tem a justiça? Justificado, pois, Romanos 5. Olha bem. E aos que justificou, a esse também glorificou. O que quer dizer isso? Está tudo no verbo passado. Chamou, justificou, predestinou, glorificou, tudo no passado. Olha bem isso aqui como é que é sério. De eternidade a eternidade, Deus é Senhor. Ele anuncia o fim desde o princípio. Ele predestina, ele chama no momento que ele quer. Uns com 70, outros com 20, outros com 10, outros com a idade que ele quiser. Quando ele chama porque de antemão, é o que o texto diz, ele já predestinou. Então ele vai chamar. E o chamado vem através do quê? Da pregação do evangelho. Ah, mas Deus predestinou, então não precisa pregar. Precisa pregar. Este é o alcance do evangelho. O alcance do evangelho é certo. Eu vou dizer já por quê. Quando ele prega, o evangelho vai alcançar o perdido, o pecador.
Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o fardo é leve, suave, tal, e acharei descanso para a vossa alma. Quantas vezes você pregou isso e as pessoas deram de ombro? Sim ou não? Quantas vezes na sua casa, sentado com 4 ou 5 amigos e parentes, você falou do Evangelho, falou de Jesus, falou da salvação, falou do juízo vindouro, e as pessoas foram, caçoando, saíram zombando da sua cara ainda. Sim ou não? E muitos zombaram durante 10 anos, mas um dia ele se prostrou. Às vezes você o tempo mudou de cidade, aí você encontra com fulano, e fulano está ali bonito, arrumado, porque o crente é bonito, né? Ele chega ali arrumado, graça e paz, a paz do Senhor. Você, eu não acredito. Mas você pregava que acreditava, agora você não acredita. Eu não acredito. Rapaz, eu estou servindo a Jesus na igreja tal, assim assado, ou é um pregador do evangelho, ou uma serva de Deus atuante no evangelho. Mas ele é tão duro. Sim. Se você observar, quando Estevão prega, ele fala, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Depois você lê lá a pregação de Estevão. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ué, não é o que está escrito lá em Romanos 3? Não há quem busque a Deus? Não há quem se volte para o Senhor? Todos a uma se voltaram contra ele? Não é o que está escrito? Não retrato do morto em ofensa e pecado. Morto em ofensa e pecado. Não é isso? Aqui está a glória do Evangelho, não vem de vós, é dom de Deus. Ele predestinou, ele chamou e justificou pela obra de Cristo. Romanos 5,21. Aliás, 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Romanos 4,25. Ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Só que o verbo também está aqui, no passado, é o verbo glorificar. E a esses também glorificou. Eu lhe pergunto, alguém aqui já está glorificado? Não. Alguém já está no corpo de glória que vamos ter idêntico, semelhante ao de Jesus? Não. Mas o verbo aqui não está no passado? Está. Porque quem determinou e decretou isso é fiel para chamar, santificar e conservar. Aquele que começou a boa obra é o que vai operar até o fim. Vocês estão entendendo isso? Ou está muito confuso? Está claro? Então presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Note. E aos que predestinou, passado, chamou, cada um no seu tempo. E aos que chamou, justificou, porque ele é justificado em Cristo, na obra que Cristo fez no Calvário. E aos que justificou, a esse também glorificou. Nós estamos aqui ainda. Mas na mente de Deus, no decreto de Deus, nos seus conselhos eternos, nenhum dos seus vão se perder. Nenhuma ovelha vai se perder. Aquele que ele predestinou de eternidade passada, ele elegeu, ele vai chamar no tempo, e no tempo que chamar, ele vai chegar, e então ele vai viver uma vida com Cristo e vai ser glorificado. Mas na mente de Deus já é, porque o tempo para nós é uma coisa, para Deus é outra. Para Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Preste bem atenção. Olha para 2 Pedro 1,10. Nós já estamos caminhando para quase o fim. Eu disse quase o fim. 2 Pedro 1,10. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, aqui é chamado, e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Aqui Pedro, usado pelo Senhor, inspirado por Deus, ele chama vocação ou chamado junto com eleição. Você entendeu? Fazer a vossa vocação, o vosso chamado e eleição, é junto. Embora eles ocorram em tempo para nós diferentes, a predestinação e a eleição de antemão, o chamado num tempo da nossa vida de 5, 10, 15, 20 anos, mas isso está junto ali, Deus não perde. Vocês estão entendendo? Muito bem. Olha só, Apocalipse 14, 17. Olha o que está escrito em Apocalipse 14, 17. A minha Bíblia já quase vai sozinha, né? Só falar ela quase que pula sozinha, tanto que eu li Apocalipse. 14, 17. Diz assim, onde que eu estou aqui? Apocalipse 14, ou é 17, 14? Acho que eu marquei errado. 17, 14. Ah, isso mesmo. 17, 14. Estes combaterão com o Cordeiro, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e os reis dos reis vencerão os que estão com ele. Note isso.
Você lê o contexto todinho que nós temos de falar aqui. E vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Está ficando claro? Chamados, eleitos e fiéis. Presta bem atenção agora. Jonas 2,9 diz: do Senhor vem a salvação. Todas as vezes que você for orar e agradecer a Deus pela salvação, lembre-se que dele veio a salvação. Os critérios que ele usou, nós não sabemos. Está além da nossa compreensão e na eternidade. Se ele quiser revelar e mostrar, o mistério que estava oculto, ele revelou, que é Cristo, o cabeça da igreja, o salvador do corpo. Agora, lembra que eu falei agora há pouco? Arrependei-vos. Eu fizei. Como vai arrepender se está morto? Lembra do defunto que eu cuidei na Santa Casa várias vezes, muitas vezes? A propósito, meu pai morreu no meu braço. Você tem uma ideia. Então, como que eu vou fazer? Se está morto, não responde. Se está morto, não faz nada. E tem um detalhe, citei também agora Estevão, dizendo que vocês sempre rejeitam, vocês sempre são contrários à vontade, vocês sempre estão duros para o Evangelho. Como é que faz isso? Como é que resolve isso? Olha comigo o que está escrito em Romanos 2,4. Romanos 2, verso 4. Vocês aguentam mais 10 minutinhos, hein, gente? Só para encerrar aqui, 10 minutinhos. Dá, irmão Sérgio? Romanos 2, 4. Olha o que diz. Olha o que está escrito em Romanos 2, 4. Eu vou ler o 3 e o 4. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Você está entendendo que o arrependimento, o arrepender-se vem de Deus, é benignidade dele? Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nós nos arrependemos, nós que fez pecado, nos arrependemos, de verdade, genuinamente, isso é fato. Mas se ele não usasse de benignidade, o morto nem ouviu o Evangelho, como que vai ouvir? Se não é quem prega. E como pregar? Mas espera aí, como é que vai invocar? Como é que vai dizer? Primeiro, há uma regeneração. A regeneração precede isso tudo aí. João 3, verso 3 e verso 5. Se você não nascer de novo, você não vê o reino. Se você não nascer de novo, você não entra no reino. Nascer da água e do Espírito, da regeneração. Se o homem morto em ofensa e pecado não foi regenerado pelo Espírito de Deus, Deus não agiu nele, ele não tem vida. Você pode pregar. Gente, eu preguei uma ocasião, em 92, para um senhor muito educado. Ele era daquela seita Rosa Cruz. Gostava muito de conversar com ele, conversava comigo, falava de várias coisas e eu pregava para ele. E talvez, certamente, foi a pessoa que, assim, pessoalmente, foi a pessoa que eu mais falei evangelizando. E ele partiu sem crer, sem confessar Jesus. Ele dizia: eu tenho Jesus do meu jeito. Eu tenho Deus do meu jeito. Buda disse isso, não sei quem disse aquilo, e cada um tem um Deus que quer, e assim eles vão falando. Se Deus não abrir o coração, está vendo a glória do Evangelho aqui, está vendo a glória da salvação? Você e eu dobrar o nosso joelho, agradecer de noite, de manhã, de tarde, dizer: Senhor, às vezes reclamamos, Senhor, estou reclamando que não tem um iPad, um iPhone, não sei o quê, mas meu Deus, nós recebemos, Ele nos escolheu de antemão, os critérios eu não sei qual que foi, porque um sim, outro não, mas eu fui escolhido pela sua misericórdia e Ele me fez arrepender dos meus pecados, porque se Ele não me abrisse para entender, continua pecando, e assim é prazeroso para o pecador. Vocês não concordam? Olha só o que está escrito em Romanos 11, 18. Aliás, Atos 11, aí do ladinho, ó. Atos 11, 18. Atos 11, 18. Olha aí. E depois Atos 5, 31. Atos 11, 18. E depois Atos 5, 31. Olha o que diz. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se
e glorificaram a Deus. Depois você lê o contexto, não tem tempo de explicar. E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Está vendo por que é fé monergística? Por que é uma força só? Eu me arrependi, porque Deus te deu arrependimento. Olha Romanos, Atos 5,31. Olha aí, do ladinho. Atos 5,31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Para dar a Israel o arrependimento. Quem dá o arrependimento? Deus. Olha comigo. Atos 16,14. Olha aí. Atos 16,14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, etc e tal, ela atenta ao que Paulo dizia, a mensagem veio, Deus falou, e Deus abriu o coração dela, e ela se arrependeu, e confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Está vendo a glória do Evangelho? Olha bem. Tito, 2 Timóteo, 2,25. 2 Timóteo 2,25. Estou encerrando já, irmãos. 2 Timóteo 2,25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Eu lembro que falei na pregação de Estevão, vocês sempre resistem. Sempre resistem. Romanos 3, ninguém quer Deus, ninguém busca Deus. Instruindo, depois você lê o contexto. Instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, e que com a vontade deles estão presos. Deus começa. Olha bem. Filipenses 2,13. Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar. Falei de Judas 1, 20 e 24. Deus salva, chama, santifica e guarda e conserva. Correto? E Deus conclui. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Efésios 1,4, dali em diante, você vai ler. Você vai ver que Deus de antemão elegeu, predestinou. Vou ler, vai, vamos lá. Efésios 1,4. Rapidinho. Efésios. Rapidamente, Gálatas, Efésios. 1,4. Diz assim: como também nos elegeu nele, lembra de Cristo? Elegeu nele, salvou nele, comprou por ele, através do sangue dele, recebe nele, somos aceitos nele, somos santificados nele. Olha bem. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por quem? Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vou parar aqui. Não vou ler mais aqui adiante, porque o tempo já está estourado. Então, para nós concluirmos aqui, como ter a salvação? Tem que crer em Jesus. Mas eu não falei que não tem jeito. Eu falei, a resposta não põe fundo não, filho. Não põe fundo musical não. Põe fundo não. O que eu falei agora há pouco? O que eu faço, o título que o pastor me deu, o tema. O que eu faço para herdar a salvação? Eu disse que nada. Mas eu estou dizendo aqui que o que preciso fazer é crer. Então, chocou aqui. Houve um choque aqui. Eles perguntaram, o que eu posso fazer? Pedro disse, arrependam-se. Mas você vai arrepender porque Deus fez. Está entendendo? Quem faz é Deus. Está ficando claro isso? Claro que tem uma responsabilidade humana e tem a soberania divina. Isso caminham como trilho de trem. Na eternidade. Se Deus quiser mostrar para nós o que é isso. Mas aqui, ó, é uma responsabilidade. O homem rejeita porque ele quer rejeitar. O homem rejeita porque ele é mau, ele é pecador. Ele peca porque ele é pecador, ele não quer. Mas Deus elegeu, predestinou, ele vai chamar eficazmente aqueles por quem ele morreu, virão. Mateus 20, o verso 28. Ele morreu por muitos, remissão por muitos.
Atos 20, também acho que 28, se não estiver enganado, diz que ele morreu, derramou seu sangue pela sua igreja. E eu li uma frase muito interessante de Spurgeon, acho que foi hoje ou ontem, não recordo, dizendo o seguinte: os homens acham estranhos Deus querer escolher a sua noiva, se eles mesmos escolhem ao seu bel prazer as suas esposas. Se o homem pode escolher a sua esposa, por que Deus não pode escolher a esposa dele? Ele escolheu os que ele quis para ser a sua igreja. Aqui quebra a empáfia do homem. Aqui quebra a arrogância do homem. Aqui quebra a soberba do homem. Aqui quebra todo o altar levantado no seu ser e colocando ali como um pedestal, dizendo, eu sou bom. Não, aqui quebra. Nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós nos arrependemos porque Deus nos dá o arrependimento. Nós ouvimos o Evangelho porque Ele abre o nosso ouvido para ouvir sua voz. Os mortos vão ouvir, e os que ouvirem vão ter vida e não vão entrar em condenação. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A glória da salvação é dele. Deus começa, desenvolve e concretiza. Você é salvo eternamente por Jesus Cristo. Você é salvo não por sangue de bezerro, de carneiro, não, é sangue precioso de Jesus que derramou o seu sangue precioso por pecadores. O que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho. Mas se Deus elegeu um povo, olha o que está escrito lá em Tito 2, verso 11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas olha o versículo 14, que Deus separou um povo seu, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Seu, zeloso, uma noiva. Preste atenção. Atos 13, 48, deixa bem claro. Olha só o que está escrito em Atos 13. Vou ler este. Depois vou ler mais 2 versículos e encerro. Atos 13, 48. Olha o que está escrito. E os gentios, ouvindo isto, depois você lê o que eles ouviram. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida. Mas olha comigo, 2 textos que eu acho assim lindo. O Salmo 130, 3 e 4. Salmo 130, lindo, lindo. E aqui eu vou encerrar. 104, perdão. 130, 3 e 4. Salmo 130. Ouça isso. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Quem perdoa é Deus. Pedro disse, arrependei-vos. Então vou me arrepender. Vou confessar Jesus, vou crer com meu coração, ouvir, a fé pelo ouvir o Evangelho. Então eu vou crer sim, porque Ele agiu em nós. É Ele que age, é Ele que pega morto e dá vida para o morto. Que agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. Podemos tombar agora aqui, podemos morrer aqui hoje ainda, fisicamente. Mas nunca experimentaremos a morte eterna. Porque nós temos vida eterna já, agora, em Cristo Jesus. Então, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Perdão para que seja. Deus nos perdoou, tema Ele. Deus nos perdoou do nosso pecado, iniquidade, transgressões. Quantas você fez, você sabe que você fez. Ele nos perdoou. Vamos temer esse Deus. Agora note e preste atenção. Ainda mais um texto. Êxodo 20, de 18 a 20. Êxodo 20. De 18 a 20. Diz assim o texto. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta, o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. A passagem que Moisés vai no monte lá e tal, o povo saiu do Egito, e disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus perdoa para que o temamos. Que o homem não ia conseguir se arrepender, nem olhar para o Evangelho, para a cruz, nada. Deus perdoa para que o temamos. Salmo 130, 3 e 4. E aqui está escrito, Deus põe o temor diante dos seus filhos, a fim de que nós não pequemos. Então, o que fazer para dar a salvação? Eu não posso fazer nada, mas Cristo fez tudo por nós.
Ele pagou o preço em nosso lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou crer em Jesus Cristo, porque Ele me ajuda, porque Ele me dá vida. Então, eu posso crer nele. Posso crer no amanhã, como sempre cantamos aqui. E como é isto? Como que eu vou crer? Através de ouvir a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho. Então, Deus me perdoa para que eu tema, e põe temor para que eu não peque. E agora, nesta noite, eu te peço que você feche seus olhos, e que você cubra sua cabeça. E que se você, de fato, ainda precisa pedir perdão, precisa se arrepender, porque Pedro disse, arrependei-vos, e ali, cerca de 3.000 chegaram para ele. Não foram todos, mas os que estavam predestinados, eleitos, Deus chamou eficazmente. Se você nesta noite ainda não confessou Jesus, ou se você está em desacordo com o Evangelho, porque o Evangelho é puro, é santo, é justo, é bom, e se você hoje quer dar um sinal, mas que sinal é esse? Espera aí, deixa eu só concluir aqui dizendo o seguinte, levante a mão ao de Jesus. É um costume que a partir do século 18, não me recordo agora qual tempo, fugiu agora aqui, que ocorreu, e Charles Finney desenvolveu um critério que punha ali o banco desesperado e tal, e fazia um apelo. Mas qual é o apelo do Evangelho? O apelo do Evangelho é arrependa-se, arrependei-vos. Mas como é que Pedro soube que tinha quase 3.000? Houve alguma manifestação física? O senhor concorda, pastor? Alguém falou, eu quero, eu preciso, Jesus me aceita, o que vamos fazer? Houve ali uma movimentação. Então qual é o apelo do Evangelho? Arrependa-se dos seus pecados. Se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração, porque Ele chama eficazmente um tempo. E se esse tempo seu hoje aqui chegou, confesse a Jesus Cristo. Eu já confessei, mas está fora do caminho. Então, peça perdão a Ele. Arrependa-se hoje. Use essa graça bondosa da parte de Deus na sua vida para você ter essa metanoia, essa mudança de mente e de atitude. E dizer, Senhor, eu pequei. Eu estou pecando, eu estou errando, mas eu quero ir para a vida eterna. E só vai através de Cristo. Efésios 5, verso 32. 4:32. Ele nos perdoou em Cristo. Efésios 5, 2. A oferta de Cristo foi como um incenso às narinas de Deus. Se há necessidade hoje, levante a mão, grite, vem aqui à frente, vamos orar por você. Mas não fique do jeito que está, porque há um dia de juízo, e os inimigos serão postos como escabelo dos pés do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós teus filhos damos graças ao Senhor e te louvamos, te exaltamos pela bondade, misericórdia e graça, por sabermos que o Senhor é o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquelas coisas que não são como se já fossem, porque o Senhor é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Ó Deus Santo, abençoa esta igreja, abençoa este povo, abençoa todos nós, que sejamos cada vez mais gratos, Senhor, por saber que a operação de salvação era parte do Senhor. É o Senhor que age em nós. É evidente que somos responsáveis por nossos atos. Somos responsáveis por nossa culpa de falharmos, de pensarmos, de falarmos, de fazermos. É evidente que sim. Porque ainda estamos nessa esfera, nesse corpo ainda que está preso aqui a esta matéria que ainda peca, Senhor. Mas já somos justificados. O justificado, ele está justificado do pecado. Da justiça. E está na justiça. E está livre do juízo. A Senhora